Olá, eu sou Ana Cláudia Andrade. A partir de agora eu te convido a se conectar com a gente. Sejam todos bem-vindos ao programa Conexões Fortaleza. Estamos aí nos aproximando de um dos períodos mais aguardados do ano, verão, gente. Além disso, tem a expectativa pelas festas de fim de ano e pelo carnaval. Com a chegada desse período, cresce o desejo de corpos mais bonitos, bem cuidados, autoestima lá em cima, que impulsiona um aumento significativo na procura por cirurgias plásticas. Esse fenômeno é alimentado pela influência das redes sociais, mídias, celebridades, que promovem um padrão de beleza muitas vezes inatingível, criando uma pressão social para atender a esses ideais. E para conversar com a gente sobre isso, eu recebo aqui a doutora Suelen Rios, cirurgiã especialista em plástica mamária e contorno corporal. Doutora, bem-vinda, boa tarde. Boa tarde. Ó, quando a gente fala de contorno corporal, a gente já imagina, opa, já tem alguém aí em busca daquele corpo perfeito, que viu um famoso, enfim. O que existe hoje nesse mundo de beleza, de estética, de plástica? Quais são as demandas que hoje o cirurgião precisa atender? Primeiramente, muito obrigada pelo convite, Claudinha. A gente que agradece. Obrigada aqui por ser mais uma maneira de comunicação, até com os meus pacientes também, de trazer mais informações, sim, né? Sim. Você falou muito bem aí que essa busca por esses corpos ideais, essa busca, assim, às vezes por padrões, e isso é interessante sempre a gente ficar comunicando com os nossos pacientes hoje em dia, porque a gente sempre tem que buscar procedimentos que visem uma naturalidade, principalmente as pessoas se identificarem, né? A gente não consegue construir padrões, a gente tem que particularizar o tratamento para cada pessoa que nos procura, né? Então, a gente, pelo fato de estar morando num país tropical, em que as nossas roupas, nossas vestimentas já valorizam o colo, já valorizam a silhueta, né? A mulher brasileira... Ó, a gente está bem vestida, mas olha o colo todo de fora, ó. Exatamente. Né? Então... Então, a questão do vestuário nosso já também chama mais atenção para essa questão dessa busca, mais valorização muito do corpo, sabe? E o país, o Brasil, a gente está em segundo lugar, né, em níveis internacionais, na busca por cirurgias plásticas. Para você ter ideia, as cirurgias de contorno corporal, como lipoaspiração, abdominoplastia, cirurgias de aumento de mama, o famoso silicone. Todo mundo sonha com silicone. São as cirurgias mais realizadas aqui no Brasil e também no mundo. Já ia te perguntar, doutora, então essa é a principal busca? Lipo, silicone... Cirurgias de contorno, né? Cirurgias de contorno. Para deixar o corpo mais... Exatamente. Né? A gente pode trabalhar a cirurgia de contorno corporal. Não somente a questão da gordura, mas a gente pode também tratar a pele, ou seja, a flacidez de pele, principalmente das pacientes que já passaram por gestações ou oscilações de peso, que tem aquela quedinha do tecido, né? A pele um pouquinho mais solta. E também as cirurgias que valorizem o decote. O biquíni costininha, estamos aí com o verão bem pertinho. Sim. Então todo mundo quer ficar de lacinho na praia, com biquíni cortininha e com o seu corpo aí desfilando, né? Essa cirurgia é indicada para quem faz, por exemplo, a bariátrica? Geralmente os pacientes que têm bariátrica, exatamente, é o paciente que ele já tem um grau de flacidez de moderado a grave. Então, nesses pacientes, a gente já orienta que esse paciente ele já seja submetido não somente a uma lipo, mas uma cirurgia de remoção de uma retirada importante de pele, tá? Porque assim a gente consegue devolver aquele formato, aquele corpo do jeito que ele sonhava antes de passar por esse processo de ganho de peso. Doutora, quando a gente pensa em principais demandas, queixas das pacientes, é justamente isso que você acabou de falar, a maior procura, ou seja, a mulher que tem pouco seio quer um silicone, a mulher que está com gordurinha aqui quer retirar, são as principais queixas? Geralmente, as principais queixas do consultório é exatamente o que você conseguiu bem resumir. O maior público ainda é o público feminino que me procura, tá? Principalmente mães que já se tornaram, né? Passaram já pelo período gestacional de 1 a de 2 filhos, que a gente sabe que o período gestacional, ele traz marcas também no nosso corpo, né? Junto com a idade, né? Junto com a idade. Então, tudo isso vai fazendo com que essa mulher, ela vai querer novamente se reconectar. Uma das coisas que as pacientes fazem, que eu acho bem legal, assim, doutora, eu vim agora para eu poder me estruturar de novo, para eu poder me encontrar. Estou um pouco perdida depois que eu virei mãe,
Mas agora eu quero olhar, vestir uma roupa, não fazer com que a roupa me escolha. Eu que quero escolher a roupa que eu quero vestir. Olha aí, então, às vezes existe muito preconceito, né? Muito. De mulheres que buscam esses recursos serem taxadas de pessoas vazias. Mas, olhando por esse lado, a gente, quando é mãe, a gente realmente abre mão da gente pelos filhos, né? A gente esquece um pouco da gente como mulher, até como profissional, às vezes. E essa questão de se reconectar, eu acho isso muito justo, né, doutora? Demais. Isso aí é tão importante, a autoestima da gente é tão importante, porque quando você está bem consigo, você consegue se relacionar muito melhor com os outros. Com certeza, eu sou muito a favor disso. Você consegue se posicionar melhor. Então é incrível, porque assim, eu digo, olha gente, não são cortes que eu vou fazer em você, mas é uma mudança completamente de estilo de vida. Sem dúvidas. Pacientes às vezes chegam sedentárias, sem fazer atividade física, sem fazer uma alimentação adequada. É um recomeço, né? A gente começa a preparar isso para poder realizar a cirurgia. Eu sou cirurgiã plástica funcional também, então a gente valoriza o corpo como um todo. Não é só uma barriga, não é só uma mama. É um corpo que precisa estar desinflamado para a gente poder operar de melhores condições. E essa conexão que o paciente tem de novo consigo, a gente vê através do sorriso, através quando a gente olha o paciente, olha doutora, eu estou aqui, me posta, me marca, olha aqui, eu estou fazendo. Autoestima, né? Autoestima renovada é assim, é algo que não tem como eu conseguir explicar. A gente só vivenciando mesmo com os pacientes que a gente percebe. E muitas vezes, você falou aí, às vezes os maridos chegam, ai doutora, por mim, minha esposa não faria nada. Tá ótima. Aí depois que faz, mas né? eu estou aqui para apoiá-la, né? Isso é muito legal. importante. Porque só quem sabe, realmente, quando você vai se posicionar, se sentar, e aquela gordurinha que incomoda, aquela almofada que você bota bem estratégica aqui na hora que você vai fazer uma foto de biquíni, ou então pede para alguma amiga se aproximar. Ou vira de lado, vira de ladinho. lado. O Photoshop, né? Graças a Deus, próximo ano não vai ter mais filtros, né, no Instagram. Então, assim, tudo isso são coisas que às vezes as pessoas vão passando e não sabem, né? E essas queixas de você, doutora, às vezes eu não tenho a roupa que eu queria usar aquela roupa, mas eu não consigo usar porque eu não me sinto bem, eu não me sinto confortável. Eu atendi uma paciente recente, só para você ter ideia. A paciente simplesmente adorava praia, mas agora ela vai com um short, uma blusa bem frouxa por cima, porque ela não quer ver mais, depois de uma terceira gestação, aquela barriguinha caindo por cima. Então, assim, às vezes você deixa de experimentar situações com família porque sua autoestima não está bem. Verdade. Então, assim, a gente tem que estar muito bem com a gente para a gente poder... Né, sem dúvidas. E uma mãe assim vai ser uma mãe maravilhosa para os filhos. Com certeza. Uma esposa, uma profissional, acaba abrangendo todos os pilares da vida, né? Verdade. Doutora, e os homens? Tem muitos homens aqui no suíte, né? Aqui no estúdio também. O que os homens estão procurando? Procuram menos, como você disse, mas o que é que geralmente chega lá no consultório? Geralmente os homens, quando eles procuram, é aquela gordurinha que acomoda aqui nos flancos. Aqui ele mesmo emagrecendo, fica, né? Aquilo fica... Fica aquela gordurinha dessa região, que geralmente os homens vestem a roupa direitinho na parte superior, ficam super bem acomodadas, mas aqui ele precisa deixar a roupa um pouquinho folgadinha para não evidenciar um pouquinho essa gordurinha dos flancos, tá? Aquela famosa gordurinha da cervejinha, né? Então tudo isso, às vezes os homens procuram tentar melhorar. E hoje em dia o público maior ainda não é o masculino, mas eles estão sempre, quando eles vêm muito disciplinados, que eu observo. Sabe, em termos de melhores escolhas alimentares, bons hábitos de vida, e eles já vão para uma lipo mais de definição. As mulheres, às vezes, elas querem uma coisa mais natural. Os homens, eles já querem que o músculo fique o six-pack, né? Aqueles gominhos, um pouco mais evidentes que as mulheres. Eu acho que o homem demora mais a tomar essa decisão. Então, quando ele toma, ele já vai disposto a fazer tudo direitinho, né? Verdade. A mulher, pelo fato dela sempre buscar por atendimento de saúde, né? A mulher sempre está em dia com as suas prevenções, né? Sempre ela procura estar ali bem, ou com a unha feita, ou com o cabelo feito. Sempre ela procura estar ali dando um up na qualidade de vida, na autoestima dela. Os homens, às vezes, eles se tornam um pouquinho mais largadinhos. Então, para a mulher vai ser mais uma manutenção, digamos assim, né? Para o homem tem que ser mais radical. Os homens agora que eles estão um pouco abrindo mais o olhar para isso, né? Em termos de autocuidado,
de melhores formas, de melhor corpo, né? Isso aí a gente está começando a observar também um pouquinho, mas a mulher, com certeza, é a que vem mais no meu consultório. Doutora, e como é a conversa? Porque eu fico pensando assim, antes era mais difícil uma celebridade, por exemplo, assumir que fez uma plástica, né? Eu lembro que antigamente tinha que sair nos sites de fofoca, todo mundo descobria que fulana tinha feito uma plástica, por isso que o nariz está diferente, o rosto está diferente. Hoje em dia elas falam abertamente sobre isso, mas a gente também não pode banalizar. Como é que é o processo? Decidir fazer uma plástica, eu chego no consultório, geralmente tem uma conversa do médico com essa pessoa, como é que ela passa por esse processo? Isso que você está falando é algo assim importantíssimo, que a gente sabe que as pessoas sofrem... E eu vou falar mais antes da senhora completar. Tem gente que pensa assim, o médico quer ganhar dinheiro, então ele vai fazer, mesmo sem a pessoa estar precisando. É assim que acontece ou não? Não, assim, comigo não. Comigo não, porque eu acho o seguinte, a decisão de fazer uma cirurgia é uma decisão que merece muita segurança. Cirurgia plástica é uma cirurgia programada, ou seja, uma cirurgia eletiva, planejada. Então, se é planejada, a gente pode primeiramente te preparar para você se operar na sua melhor fase. O que é que eu falo? Como eu comunico muito isso nas minhas redes sociais, sobre a gente tentar sempre estar buscando melhores alimentações, fazendo uma atividade física de uma forma mais rotineira, sempre procurando estar naquele seu peso mais considerado ideal, né? Então, as pacientes acabam que me procuram já muito, doutora, estou emagrecendo, já estou por aí. Por quê? Porque a gente está fazendo com isso, a gente está reduzindo riscos. Né? Então, assim, é fundamental que o paciente tenha essa consciência que o médico ele vai fazer uma parte do processo. Mas o paciente ele está em todas as partes, do pré-operatório, do intra e do pós. Então, é um trabalho em equipe, em que o paciente ele tem que estar envolvido com cada etapa. Então, a parte do emagrecimento, de mudar suas escolhas, isso é fundamental hoje em dia. Porque depois do procedimento a pessoa realmente precisa mudar. E pode até voltar, né? Claudinha, também. Pode voltar. Você pode ter aqueles reganhos. É tão bom você ver a paciente depois de 1 ano, 2 anos, maravilhosa. Porque ela mudou a consciência, né? Pronto, isso é que é o principal. Essa mudança de chave que o paciente tem que ter do início do pré-operatório é que deixa o paciente muito bem preparado para a cirurgia. Por isso que a consulta, ela é fundamental. Para a gente poder identificar, para você ter ideia, a gente faz uma bioimpedância, a gente faz uma consulta com outros profissionais. Tem uma nutricionista, que ela também vai fazer parte dessa minha consulta, para a gente ver como é que está esse grau de distribuição de gordura corporal. Para a gente tem que ver como é que está a questão da gordura visceral, porque isso aumenta chances de ter riscos cardiovasculares. Então, a gente, baseado nessas premissas, a gente vai organizando ali o paciente para ele se operar de uma melhor maneira, para quando a gente for realizar a cirurgia, ele ter uma recuperação muito mais rápida. Então, todas essas etapas, pré-operatório, intra e pós-operatório, são etapas que são as 3 super importantes, entendeu? Então, as 3 se conectam. E aí, o apoio da família, o apoio de uma fisioterapeuta, o apoio da nutricionista, todo o meu acompanhamento em cada etapa. Então, isso faz com que a gente consiga otimizar a recuperação. Né? Pacientes precocemente já, doutora, para mim eu pensei que eu fosse ficar tanto tempo. Vala, não estou sentindo dor, doutor. Eu estou sentindo... Sabe, a gente consegue diminuir algumas coisas em termos de queixas no pós-operatório, porque a gente faz esse preparo muito bem feito. Olha, gente, é por isso que algumas pessoas passam super bem pelo processo e outras não, hein? Pode ser isso daí. A preparação, o profissional, por isso que é tão importante antes de tomar a decisão você se informar bem, ler bastante, procurar um profissional que passe segurança, como a doutora está dizendo, e que seja de confiança, né? Com certeza, é um procedimento cirúrgico, como eu falei, eu enfatizo sempre nas consultas, é eletivo, não tem por que te operar às pressas. Então, a gente faz vários exames para a gente poder ver como é que está a saúde do paciente. O que acontece muito é que as pacientes chegam, doutora, eu já quero tirar essa gordurinha aqui, a senhora tem data para quando? Aí eu, calma. Não é bem assim, tem um processo, tem né? um processo por trás para a gente poder ter dados mais consistentes no pós-operatório. Então, assim, questão de segurança para mim é algo fundamental.
né? Eu atualmente, assim, a gente quando faz esses protocolos, a gente sempre está ali estudando, lapidando, porque a gente realmente quer operar pessoas que estejam bem para operar. Tanto do ponto de vista orgânico, quanto do ponto de vista psicológico. Porque, como você falou no início, às vezes tem pessoas que chegam querendo resultados que não é dela, não é compatível com o biotipo físico da paciente, né? Querendo resultados de uma pessoa que tem uma estatura muito alta e ela é uma pessoa muito baixa. Então, assim, a gente tem que, na consulta, além de toda essa anamnese, a gente tem um exame físico muito bem detalhado para a gente ver particularidades. A gente não tem, Claudinha, nenhuma cirurgia que seja igual à outra. Com certeza, ninguém é igual a ninguém, né? Não existe. São cirurgias muito... É um trabalho muito manual, sabe? Existem técnicas muito modernas hoje em dia, mas o trabalho literalmente é muito voltado para aquela paciente em específico, sabe? Então, quando a paciente chega já com essas ideias e tudo, a gente, vamos aqui, vamos ver para você. O que é que fica melhor em você? Essa paciente, olha a pele dela como é que é, olha a sua pele, olha essa estatura, ela já não gestou. Conscientização mesmo, né? É. Chega muito caso, doutora. Doutora, eu quero ficar com o nariz da fulano, eu quero ficar com o corpo da Virgínia, por exemplo. Então, ó, o que a gente estava falando sobre a influência que as mídias e a internet têm nas pessoas, isso é real. Vamos mostrar aí algumas fotos, só deixando claro aqui, tá, gente? Que muitas vezes o resultado que a gente está vendo, ele não é em decorrência de um procedimento ou outro. Muitas vezes essa pessoa passou por diversos procedimentos. Então não tem como, por exemplo, eu chegar para a doutora e dizer, doutora, eu quero ficar com o rosto da Fernanda Souza. Não é assim que funciona, né, gente? É, porque assim, olhando a Fernandinha, já sempre foi linda, né? Ela tá agora, eu a considero agora uma beleza muito mais bonita, né? Ela tá muito mais harmonizada com tudo dela. Mas você percebe que aquele narizinho é o dela. É baseado na distância dos olhos dela. O atual. O narizinho de agora. Sim, tudo tá muito mais harmônico do que o primeiro, o restante, né, do rostinho dela. Mas a gente tem que perceber que isso foi feito para ela. Existem até uns aplicativos que você tira o nariz de fulano e coloca em outro paciente. E não fica um nariz lindo, mas naquele outro perfil, naquele outro rosto, não fica legal. Isso pode ser utilizado, né, para a pessoa ter uma ideia. Tem, a gente faz, mas é uma maneira mais ilustrativa. Sim. Porque o processo cicatricial é único, né? Quem cicatriza é o próprio paciente, então a gente não tem como comparar, né? Então, por isso que sempre é importante que o paciente tenha a consciência corporal dele, né? Às vezes a paciente nem sabe que tem uma certa assimetria, né? E quando a gente não vê. A gente não vê. Assim, eu acho que está tão acostumada a se olhar que não vê mesmo. Às vezes uma pessoa de fora que olha e diz, olha, você é assim, assado, né? Exato. E quando a gente faz essas observações, coloca a reguinha, eu digo, olha, todo mundo é um pouco assimétrico, tá? É normal, tranquila, né? É normal. É porque eu tô aqui como uma profissional, levo fitas métricas, a gente fica medindo distâncias de locais, então a gente consegue ver que às vezes tem um local maior, né, uma diferença maior do que a outra. Gordurinhas, às vezes tem gordurinha que a gente olha, a gordurinha está igual, no mesmo local, mas só que o osso, a paciente tem escoliose, então ela desloca um pouco o abdômen para um lado e o outro nem tanto, entendeu? Às vezes a própria fragilidade muscular. Então, assim, tudo isso interfere naquele planejamento cirúrgico. Por isso que eu digo que algo realmente é um projeto para determinado tipo de paciente. Doutora, por falar em projeto, o que existe de mais moderno hoje, né? Aqui no Brasil, por exemplo, você estava me dizendo que o Brasil está exportando esse tipo de conhecimento e que nós somos vistos como referência. Em que, por exemplo? Olha, a gente tem que se orgulhar muito do nosso país, viu? Porque na cirurgia plástica a gente está, assim, galgando muito espaço internacionalmente. As cirurgias de mama e as cirurgias de contorno corporal, a gente está tendo assim um avanço muito grande em termos de técnicas, tanto para trazer mais qualidade, tá, nessas cirurgias, mais detalhamento nessas cirurgias. Antigamente, a lipoaspiração, quando a gente falava, era uma barriguinha mais chapadinha, reta. Sim. Hoje em dia, a gente valoriza as bordas musculares. Então, é uma cirurgia muito mais anatômica, porque o nosso corpo ele é visto de uma maneira 3D, tridimensional. Então, dependendo do jogo de luz e sombra, a gente consegue ver que tem um local que o reto abdominal está mais evidente e o outro já não está tanto. E é isso que deixa aquele abdômen muito mais atlético, sabe? Com um aspecto muito mais natural.
Então, em termos de técnicas, nós temos hoje em dia a técnica que é o graft, que é o enxerto de gordura guiado por ultrassom. Ou seja, eu tiro uma gordurinha da região da barriga, de onde você não quer, e aí eu vou colocar dentro da minha musculatura aqui do reto abdominal para deixar um abdômen mais atlético. Ou vou colocar no bumbum para tirar os hip dips, aquela depressãozinha trocantérica, né? Então, essa técnica de trazer a gordura, trabalhar essa gordura, enxertar dentro do músculo com ultrassom, traz segurança. E esse músculo, a longo prazo, ele pode crescer também, além de hipertrofia, por hiperplasia, ou seja, ele vai gerar mais novas células musculares. Um estudo que foi feito a longo prazo. Isso é a técnica de um brasileiro, né? Cirurgias mamárias, outra coisa que a gente está avançando muito, que é a questão da deixar essa prótese o implante mamário ficar mais estável, principalmente a longo prazo, né? Nós temos uma técnica que é a alça muscular lateral, ou a alça de Ono. É uma alça que a gente pega o próprio músculo da paciente e para fazer com que essa prótese ela não lateralize. Sei. Porque as pacientes chegam para mim, às vezes, doutora, eu me deito, meu peito vem para cá. Eu quero que meus peitos eles se tornem amigos novamente. Então, a gente faz essa técnica que é dual plane, que é uma técnica já bem reconhecida nos Estados Unidos, mas o brasileiro ele descreveu parte dessa anatomia para trazer mais segurança e estabilidade para o implante. Então, assim, o cenário brasileiro hoje em dia, a gente tem alcançado muitos espaços internacionalmente por conta desse detalhamento. E o fato das mulheres, né, o nosso clima, tudo isso contribui também da gente buscar esse corpo mais exposto, né? Na Europa as pessoas já são um pouco mais cobertas, né? Então aqui, por conta disso, também acaba que tem estudo maior, o perfil de paciente já busca por um detalhamento maior. Então as cirurgias de lipo-LED, lipoaspiração de definição, né? São cirurgias que realmente têm ganhado muito os pacientes, né? Os pacientes eles querem muito esses procedimentos por conta disso. Prótese de recuperação rápida, que é a prótese da mulher moderna, que você faz a cirurgia e no outro dia, se você quiser já dirigir, você já pode dirigir. Então, assim, são muitas coisas que a gente avançou em termos de técnica para trazer segurança e um detalhamento muito mais de qualidade para as nossas cirurgias. E a gente tem isso aqui em Fortaleza. Olha, aí não precisa nem viajar, gente. Não precisa. Temos tecnologias também, Claudinha, que para melhorar a qualidade de pele, né, são tecnologias que a gente coloca jato de plasma, por exemplo, para a gente estimular a produção de colágeno a longo prazo. Então, isso garante maior firmeza e uma melhor qualidade desse tecido a longo prazo também. Então, a gente tem isso aqui disponível também aqui no estado do Ceará. Ó, a doutora falou dos Estados Unidos, né? Só um dado interessante, o Brasil lidera o ranking mundial em procedimentos estéticos. 87.879 cirurgias realizadas em 2020, seguido por Turquia e Estados Unidos. Por que o brasileiro busca tanta cirurgia? O que mudou, doutora? Tá mais acessível? Porque eu lembro que antigamente as pessoas, não sei se era um mito, né? Só faz cirurgia plástica quem tem muito dinheiro. Isso está mais acessível? É porque realmente as pessoas estão querendo investir nelas? Olha, eu vejo para os dois lados, né? Tem alguns procedimentos que eles acabaram que se tornaram um pouco mais acessíveis, pelo fato também do brasileiro também ter dado uma melhorada em relação a essa questão financeira. E também a questão do planejamento. Antigamente as pessoas não se planejavam muito, era uma coisa muito distante, porque não existia... Hoje em dia tem financiamentos, hoje em dia tem outras estratégias que você pode... Então está mais acessível. Se torna mais acessível. Quando a gente fala de acessibilidade, não é só o valor, mas a possibilidade de você pagar num tempo maior, que dá a você o direito de se planejar melhor, Exatamente, né? Aí volta para aquele negócio, né? Como não é uma cirurgia de urgência, você consegue se programar. Então, eu tenho alguns pacientes que às vezes me procuram e já estavam com um planejamento de 1 ano. Então, assim, eu acho que o planejamento, ele vale muito, porque quando a pessoa quer realizar um sonho, você tem que, se a sua cirurgia plástica é um sonho para você, então você tem que colocar aquilo ali como meta e traçar metas, né, estratégias para você poder realizar esse sonho. Né? Tudo na vida tem um ônus e tem um bônus. Sim. Então, se você quer realizar o seu procedimento cirúrgico,
já comece modificando um pouquinho o seu estilo de vida, já comece tentando, eu vou focar no meu planejamento cirúrgico, né? Eu vou ter que ter aquele valor financeiro ali resguardado ali para realizar meu pós-operatório, para eu comprar minhas medicações, a minha cinta, para eu pagar o hospital. Então, hoje em dia também tem muito parcelamento dos cartões, né? Então, isso tudo facilita esse planejamento e essas maneiras também facilita a questão desses pagamentos hoje em dia. E aí você tem um pós-operatório mais tranquilo, sem tanta preocupação, Exatamente. Né? A doutora já deu várias dicas, eu ia pedir para você dar dicas, né? Mas quem está em casa está se perguntando, nossa, mas eu tenho que me preparar para parcelar a cirurgia, para pagar, de repente depois do procedimento eu preciso fazer alguma consulta com um fisioterapeuta, eu preciso fazer a drenagem. Quanto tempo, então, eu vou ter que percorrer até conseguir a minha cirurgia? Geralmente, em quanto tempo, doutora? Da hora que a pessoa chega no consultório até o dia que ela faz, sem aquela pressa, sem urgência, né? Considerando que vai ser uma escolha que ela vai fazer com calma e seguir todos esses passos para ser o mais seguro possível. Quanto tempo, mais ou menos? Olha, o mínimo a gente solicita assim, uns 3 meses, tá? Geralmente, uns 3 meses o paciente chega no consultório, faz a consulta, a gente já solicita exame. Se tiver alguma coisinha ainda para queimar de gordurinha, né? Alguma coisa de preparativo, a gente consegue fazer nesse período, tá? Certo. E aí sim ele começa a se organizar, porque assim, ele sai da consulta com todo um planejamento, tá? A gente faz todo um planejamento financeiro com o paciente. Assim, olha aí, até a parte financeira tem o suporte do médico. Tem toda... Eu tenho pessoas da minha equipe, né, que trabalham voltadas exclusivamente para ver qual é a melhor forma que a paciente vai pagar. Perfeito. E ela sai com um planejamento de valores de hospital, valores que ela vai ter em relação a medicações, a malhas cirúrgicas, todo o acompanhamento dela do pós, não exclusivamente com a equipe médica, né? Porque assim a paciente tem uma visão geral do todo o processo, né? E assim ela consegue se programar. Aí ela vai ver, daqui a 3 meses tá ok? Vai dar certo para mim. Não, acho que daqui mais uns 3 meses eu vou conseguir me organizar, vou chegar, vou conseguir finalizar todos os meus pagamentos, entendeu? Então, assim, tudo é muito conversado, né? E do mesmo jeito que a gente faz as cirurgias muito personalizadas, os orçamentos também são, porque cada família tem uma realidade, né? Tem pacientes que preferem pagar à vista, tem outros que preferem pagar parcelados, né? Então, assim, a gente também faz essa questão tem alguém na minha equipe voltada exclusivamente para tratar, né, sobre esses assuntos também com o paciente, assim que finaliza a consulta. Perfeito. Ó, vou deixar aqui o @ da doutora, já começa a seguir. Vai olhando aí as postagens, as dicas, se você tem um sonho de fazer a sua cirurgia plástica, então não desista do seu sonho, se programa e já pode começar a juntar dinheiro. Se você não quiser fazer esse parcelamento maior, começa a juntar dinheiro, vai na dica da doutora. Se é um sonho seu, se planeja para dar tudo certo. E o meu obstetra dizia assim para mim, não pode ir para a mesa de cirurgia estressada. Verdade. Não pode, tem que ir bem, tem que ir plena. Então, gente, organiza, planeja tudo direitinho para você ir segura. Passar por esse procedimento para o pós-operatório ser seguro também, Com certeza. É isso? Doutora, obrigada, viu, pelas suas dicas. Muito obrigada. Olha aí, a doutora vai ajudar todo mundo a chegar em janeiro com o corpo em cima, né? Todo mundo com autoestima elevada, que é o mais importante, isso né? É importantíssimo. A questão de você estar bem consigo não tem preço, sabe? Assim, é um valor que a gente ganha, sabe? Então, assim, se cuidem, se amem cada vez mais. Façam exercício, bebam água, tudo isso ajuda, Exatamente, né? Tudo isso ajuda com a qualidade do seu pós-operatório. Tá, doutora, obrigada, Muito viu? Obrigada. Você de casa, obrigada pela sua companhia. O nosso próximo encontro já fica marcadinho. Beijo, tchau.